Ministros do STF atribuem ao Congresso a iniciativa de buscar alternativa para a redução de penas dos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Vamos voltar a conversar aqui com o André Anelli, direto de Brasília. Anelli, essa proposta vem sendo discutida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que lá no início dessa conversa era contra e agora ele se mostra aí aberto para trazer essa possibilidade de um plano alternativo com o Supremo. Explica para a gente melhor tudo isso. Pois é, Soraya, o que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito reservadamente e acabaram dizendo nas últimas horas ao jornal Folha de São Paulo é que eles não são favoráveis à medida que está sendo formulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para, no final das contas, diminuir as penas de todos aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e que resultaram nas depredações aqui do Palácio do Planalto, também do próprio Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Eles não seriam favoráveis a essa medida, mas também não devem apresentar resistência, ou seja, no final das contas, eles devem se apresentar como neutros em relação a esse assunto. E mais do que isso, também há publicação. Um dos ministros acabou afirmando que o fato de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, estar encampando, liderando toda essa mudança no Código Penal para resultar na diminuição das penas dos acusados dos atentados, dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, acaba se tornando uma espécie de recibo que o Congresso Nacional estaria passando para que então tivesse assumindo parte da culpa das penas terem sido um pouco mais altas na avaliação de alguns críticos. Então, o Supremo Tribunal Federal tem visto essa movimentação também como uma forma de o Congresso Nacional assumir a culpa pelo resultado das somas das penas dos acusados pelos atos do dia 8 de janeiro. A gente destaca aqui, como já vem destacando ao longo dos últimos dias na programação da Jovem Pan, que uma das medidas do senador Davi Alcolumbre, presidente da Casa, é fazer com que os crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, eles não sejam autônomos, para que, dessa forma, então, apenas um ou outro crime acabe sendo imputado aos acusados e para que não haja soma também. Dessa maneira, se isso vier à tona, então, pelo projeto que está sendo costurado pelo presidente do Senado, esses crimes passariam a ser um antecedente do outro. A abolição, o atentado violento ao Estado Democrático de Direito viria antes do próprio golpe de Estado para justamente, então, ter um resultado menor nas penas dos acusados, uma vez que eles seriam beneficiados, porque a lei poderia retroagir para beneficiá-los, diferentemente do ex-presidente Bolsonaro, que é acusado de golpe de Estado, outras pessoas do entorno dele que pesam sobre elas a mesma acusação. Essas pessoas, elas não seriam beneficiadas, elas não teriam as penas aumentadas, como deve prever o projeto de lei do presidente do Senado, justamente porque, então, no caso dessas penas, as penas não iriam retroagir e não iriam, então, prejudicar esses réus, atendendo a um pressuposto do direito brasileiro. Soraya. Conosco. Ô Zé, como que você avalia, essa articulação agora entre os poderes para conseguir encontrar uma medida alternativa para esse projeto da lei da anistia que vem sofrendo uma forte resistência, nem foi pautado e já tem proposta alternativa sendo discutida? Acho que a gente não está ouvindo ainda o Zé, deve ter dado uma falhinha no microfone dele, ele vai arrumar rapidinho. Passo a pergunta aqui para o Gani. Olha só, isso mostra que, bom, primeiro, existe uma pressão da sociedade e, de alguma maneira, o Supremo Tribunal Federal tem atendido a essa pressão da sociedade. Está sentindo junto, né? Exatamente, até porque é uma pressão legítima e não se trata apenas de uma pressão de bolsonaristas e de direita. Há alas da sociedade contrárias a Bolsonaro que entendem que as penas são muito exageradas. Há a própria pressão também no Congresso Nacional, porque isso pode trazer uma crise institucional. Quem que vai dar a palavra final? Vai ser o Supremo ou vai ser o Congresso?
Por outro lado, também há uma pressão em cima do presidente da Câmara dos Deputados, que não quer assumir este ônus e aí joga a batata quente para o Supremo Tribunal Federal, porque ele vai ter que se posicionar. Se ele coloca o projeto em votação, né, a urgência constitucional, ele está desagradando o lado aí governista. Se ele não coloca, ele vai comprar uma briga com o PL, vai comprar uma briga com a oposição. E aí, claro que estão recorrendo ao Supremo Tribunal Federal por vários motivos que eu coloquei aqui. Agora, mostra também, né, como o Supremo hoje, além de ser a Corte Constitucional, se tornou um ator político, porque a solução, Soraya, ela está sendo negociada no campo político, não é no campo jurídico, né? Cabe ao Supremo dizer se, né, é constitucional ou não e aplicar a lei. Mas, nesse caso, ele está ajudando a essa costura política justamente para atender e acomodar aí todos os setores e, de alguma forma, atender aos anseios da sociedade de diminuição das penas, a tal dosimetria das penas. E aí, Segré, a gente vem utilizando até o caso da cabeleireira Débora, né, como um exemplo dessa dosimetria, né? Foi considerada aí uma pena altíssima, né? Uma prisão ali excessiva e vem pautando também essas discussões. Será que essa proposta alternativa vem de fato e esse PL da anistia vai ser colocado agora como prioridade? Eu não sei se vai ser colocado como prioridade ou não, vai depender da resolução do presidente da Câmara, Hugo Mota. Mas fico com a sensação, se não tivesse essa pressão da sociedade, se não tivesse a proposta da PL da anistia, se não tivesse toda essa questão de tentar encontrar uma solução, podemos concluir então que as penas foram dadas de forma errada? Porque por que agora pessoas que são conhecedores muito fortes da lei, da Constituição, aceitariam, ou melhor, não resistiriam a uma diminuição das penas? Está negociando-se as penas? Não deveria, a justiça não deve funcionar dessa forma. Se a pessoa de fato é culpada, ela tem que pagar pelos seus crimes. Agora, se é culpada, por que aceitaria-se uma redução das penas? Essa é a situação que me parece que deve ser clarificada para que todo mundo saiba se foi um excesso e não tem nada de errado em ter errado, ou seja, o STF aceita, erramos na dosimetria, então tudo bem, erramos, paciência. Mas se não teve esse erro, por que deveria ser diminuída a pena? Aí é melhor ter a lei e que a lei determine essa dosimetria e não uma negociação. Estamos falando de vidas, estamos falando de liberdades de pessoas, de muitas pessoas. É uma sensação que dá muitas dúvidas, gera muitas dúvidas na sociedade. Piperno, você vê essa articulação entre os poderes como uma reação meramente política, como o Gani pontuou? Eu acho que, primeiro tem que haver Não é que tem que haver, eu acho que caberia uma revisão na questão daquilo que eu chamo de uma sobreposição de condenações, no caso, por exemplo, de condenações por golpe de Estado e também por abolição violenta do Estado de Direito. Eu acho que são coisas muito parecidas. Eu vi já vários juristas se manifestando em relação a isso. De resto, eu não vejo por que deva haver qualquer tipo de revisão, né? Os outros crimes, eles têm cada um as suas especificidades. Algumas pessoas foram condenadas aí por 5 crimes que, de acordo com essa minha visão de muitos juristas, né? E eu aprendo com eles, obviamente, em vez de 5 crimes, eles poderiam ter sido condenados, por exemplo, por 4. Mas, fora isso, não, eu não vejo o que revisar, eu não vejo que haja necessidade ou margem para algum tipo de anistia ou de redução de outras penas. Até porque o STF já ofereceu, enfim, a PGR, né, um acordo de não persecução penal para muita gente. Aliás, mais de 600 pessoas já aceitaram isso. E que tudo que está acontecendo agora, tudo que a sociedade discuta agora, que fique também de lição para 2026, porque a gente vai ter eleição daqui 1 ano e 5 meses e tomara que toda a sociedade aceite o resultado das urnas. Temos o Zé novamente? Temos. Sim. Pronto, Zé, pode falar. Olha, não há ainda um formato para a saída desta sinuca de bico, né?
o Congresso Nacional está incomodado com isso aí na porta do plenário. Me disse o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, que na última reunião de líderes com o presidente, ele se surpreendeu de forma positiva com todos os líderes falando de que há um exagero das penas. Esse é o primeiro princípio. E que o presidente Hugo Mota pediu ali aos líderes para não judicializar e evitar a judicialização. Para os governistas, a saída desse processo tem que ser no Supremo, ou seja, uma nova ação no Supremo no sentido de reduzir as penas, para não desautorizar o Supremo através do Congresso Nacional. Então, existem conversas e várias possibilidades. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que lida muito bem com o Supremo Tribunal Federal, está articulando exatamente uma saída e uma possibilidade de evitar, isso aí é para evitar o projeto de anistia geral que está com urgência aprovada. Essa possibilidade de redução de penas, eu tirei aqui as penas, por exemplo, da Débora, que se transformou no símbolo desse exagero. É aquela moça do batom. Então vamos lá, por exemplo, ela foi condenada a 5 crimes. Não, ela não foi condenada a um crime de 14 anos, mas 5. Então vamos lá. O primeiro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ela foi condenada a 4 anos e 6 meses de prisão por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pela lei, um crime assim tem a pena de 4 a 8. Ela foi condenada, portanto, a 4 e 6 meses. Mas, em seguida, ela foi condenada também por golpe de Estado, 5 anos de prisão. Pela lei, é de 4 a 12. Ela foi condenada a 5 anos de prisão. Então, para mim, são concorrentes. Abolição violenta de Estado Democrático e golpe de Estado, quer dizer, ou é um ou outro, né? Então, só aí ela ficaria livre de 5 anos. Por outro lado, tem lá dano qualificado. Ela foi condenada a 1 ano e 6 meses. A lei fala em 6 meses a 3 anos de prisão. Ela foi condenada a 1 ano. Então, dano qualificado do patrimônio. E aí, em seguida, ela foi condenada também por deteriorização do patrimônio tombado, 1 ano e 6 meses. Para mim, ou é um ou é outro, para se ter uma ideia de como as coisas se somam e produzem essas penas exageradas. Então, isso poderia ser feito pelo Supremo, uma revisão diante de um pedido da defesa. E é o que quer ali parte do governo, dizendo para não autorizar o Supremo. Mas o forte mesmo, o projeto principal é o de anistia.